Hora de apontar todos os holofotes para a história da Axia Energia, a antiga Eletrobras, a gigante do setor de produção e distribuição de energia no país. O ticker é o que você vê. A história, a gente te conta. Esse é o De Onde Vem o Ticker, um podcast original da B3. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada do De Onde Vem o Ticker, que em poucos minutos te conta a história de empresas que podem ser uma opção de investimento na sua carteira. Em 1950, o Brasil conheceu o novo jeito de se entreter e se informar: a televisão. O povo, que já era ligado no rádio, agora se reunia em torno dos primeiros televisores comercializados, criando um ritual cultural que se estendeu por décadas país afora. Foi também em meados dos anos 50, em um mundo pós-Segunda Guerra, que ficou visível como nosso país queria crescer, se industrializar e retomar a economia. Só que existia um problema nesse objetivo, que também impactava diretamente no novo meio de entretenimento, no conforto e na segurança da população. O Brasil vivia uma onda de apagões e eram algumas poucas empresas estrangeiras que seguravam o cabo de energia por aqui. E essas empresas gringas não demonstravam interesse em investir o suficiente para o país seguir em frente. E é aí que surgiu a ideia de uma gigante estatal para dar conta do recado. Ou como chamam no mundo empresarial, uma holding começou a surgir. O projeto de lei da Eletrobras foi proposto pelo então presidente da época, Getúlio Vargas, em abril de 1954, enfrentando forte oposição no Congresso Nacional. O presidente Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas 50 anos em 5, reforçou a necessidade de uma infraestrutura de energia elétrica nacional, mas só em 1962, já no início do governo de João Goulart, que a aprovação final do projeto no Congresso realmente aconteceu. Nasce então, em 11 de junho de 1962, as Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobras. A missão era clara: coordenar e desenvolver o setor de energia elétrica, tirando o Brasil da sombra e iluminando cada canto. A empresa ficou responsável por estudos, planejamento, construção e operação de usinas e linhas de transmissão. Foi essa energia que permitiu aos brasileiros e brasileiras acompanharem ao vivo a conquista do bimundial da nossa seleção pelo rádio e, depois de um tempo, assistir esses mesmos jogos na televisão pela primeira vez. É campeão mundial de futebol! Quem explica um pouco sobre como surgiu a Eletrobras no país é o CEO Ivan Monteiro. Quando a gente constrói uma hidrelétrica, como fizemos ao longo dos anos 60 e 70, a gente muda a vida das pessoas, né? A construção da hidrelétrica leva progresso, leva a energia, leva a luz. E agora, nesse momento de abertura de mercado de energia, a gente leva uma outra proposta, uma proposta de ser o viabilizador, não daquele suprimento básico. Você viabiliza sonhos das pessoas, o sonho das empresas, o empreendedorismo, com uma visão de cliente. Sabe a famosa hidrelétrica de Furnas? Foi a Eletrobras quem captou recursos para concluir a usina. Isso evitou um problema enorme: o colapso no fornecimento de energia, e permitiu a integração das redes elétricas na região sudeste do país. Já em 1964, a Eletrobras se tornou a maior operadora de energia nacional com a compra da Anforp. Nessa época, a Eletrobras passou a deter 54% da potência instalada no país. Esse foi um começo poderoso que, ao longo dos anos 70, consolidou a empresa como sinônimo de infraestrutura brasileira. Foram construídas usinas para expandir o alcance do serviço, incluindo a expansão no Nordeste e a regularização da vazão no icônico Rio São Francisco. Enquanto o mundo entrava em choque pelo preço do petróleo, o Brasil investiu no que já tinha de abundante e focou na produção das hidrelétricas em substituição às termoelétricas e os combustíveis fósseis. Depois veio a criação da Itaipu Binacional, a inauguração de um centro de pesquisa e inovação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, na sequência, a aquisição da Light. Ou seja, a Eletrobras se tornou uma verdadeira força da natureza, a maior empresa do setor. Mas aí,
as luzes piscaram. Os anos 80, conhecidos como a década perdida, transformou o Brasil em um país endividado, e o dinheiro para tocar aquelas obras gigantes começou a secar. Com a crise internacional do petróleo, a inflação nas alturas e a desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar, mesmo empresas poderosas como a Eletrobras enfrentaram dificuldades. Ainda assim, em 1984, foi entregue uma das principais obras de infraestrutura do país, a usina de Itaipu, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e é uma das maiores do mundo em geração de energia. Chegamos aos anos 90 e, com ele, reformas institucionais no setor elétrico. Leis federais trouxeram novas diretrizes para as concessões e permitiram a execução do Plano Nacional da Desestatização, o PND. Foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que as discussões sobre privatização da Eletrobras começaram a surgir. É tetra! É tetra! Foi também nos anos 90 que o Brasil se tornou tetra e quase foi penta em 98. Mas a derrota para a França adiou os planos para os anos 2000. Mas antes de chegar nele, um novo problema para o setor de energia. A estiagem nas chuvas, combinada à falta de investimentos em lugares-chave, impactou em um esquema de racionamento de energia. Enquanto isso, o país vivia uma pausa nas vendas de empresas do setor elétrico e, no paralelo, a Eletrobras foi olhar para fora e entender a atuação energética de outras empresas e outros países. Foi só em 2016 que a pauta da desestatização voltou para o radar. Em 2018, a fase de distribuição de energia foi concluída, a empresa saiu oficialmente do segmento e houve uma grande reestruturação societária, que resultou em uma fusão de operações. Mas foi apenas em junho de 2022 que a aprovação de uma medida provisória viabilizava a desestatização da Eletrobras. Com a oferta de ações na B3, a participação da União foi diluída, concluindo o processo de privatização. Mas assim como a energia flui, a Eletrobras não parou no tempo e continua endossando a sua história no setor elétrico brasileiro. Após 60 anos de jornada, a marca se reposiciona e inicia uma nova fase no mercado global de energia, atendendo agora pelo nome de Axia Energia. A diretora de comunicação da Axia, Leandra Pérez, responsável pela repaginação da marca, conta um pouco mais sobre o processo. A mudança para a Axia Energia responde a dois grandes desafios que a companhia vive. O primeiro deles eu diria que é um desafio nosso. É uma empresa que mudou toda a sua governança, mudou a sua forma de operar, deixou de ser uma holding com 4 subsidiárias e hoje é uma empresa totalmente integrada, uma empresa que tem processos e que funciona com um grau de integração crescente. Então, a Axia Energia é uma forma de a gente também mostrar que a gente hoje é uma empresa única, uma empresa integrada e uma empresa do tamanho que a gente é. E o outro grande desafio que a Axia Energia responde é um desafio de mercado. O setor de energia tem passado por transformações tecnológicas, regulatórias, impacto de aquecimento global, enfim, numa velocidade de transformação como poucos setores da economia. Então, responder a essa nova necessidade e responder às demandas do cliente, responder a como a gente transforma uma empresa tipicamente de infraestrutura numa empresa que também oferece soluções confiáveis, soluções 24/7 de energia renovável para seus clientes, isso também é uma proposta de resposta. A Axia também é uma resposta a esse desafio de mercado. De gigante estatal a corporação global, a Axia Energia avança em governança, fortalecimento financeiro e excelência operacional, sendo protagonista de um sistema elétrico mais sustentável e competitivo. Se você quer investir na Axia Energia, você pode fazer isso aqui pela B3, procurando pelos novos tickers, Axia 3, Axia 5 e Axia 6. Procure seu assessor ou assessora de investimentos ou invista por meio da sua corretora preferida. Até a próxima!